queridos irmãos e irmãs, que bênção, que alegria podermos louvar o Senhor, podermos dizer, nós somos gratos a Ti, Senhor. E nesta tarde nós vamos estar falando exatamente sobre esse tema, gratidão, confiança e oração. Nós estamos numa série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Filipenses. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Semana passada nós iniciamos esta série de mensagens na carta aos Filipenses e estivemos considerando o capítulo 1, versos 1 e 2, o prefácio e a saudação desta carta. E hoje, com a graça de Deus, nós estaremos vendo a primeira perícope dessa carta, após o prefácio e a saudação, que vai do versículo 3 até o versículo 11. Filipenses capítulo 1, verso 3 ao 11. Nesta série de Filipenses, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Não estou usando aqui a Bíblia do púlpito, que é a ARA, A Almeida Revista e Atualizada. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Então, vamos ler a palavra do Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique com a sua santa e maravilhosa palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 1, 3 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele que nos abra a porta à palavra nesta tarde, que fale ao nosso coração, que esta série de Filipenses venha de fato mudar a nossa vida, mudar o rumo da nossa história, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, possa de fato transformar as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, a começar em mim, que possa haver essa mudança, essa transformação. Oremos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que nós estamos tendo aqui na nossa igreja, de, aos domingos à tarde, nós estarmos reunidos para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Que privilégio, Senhor, que honra nós temos poder se reunir como igreja no dia do Senhor para adorar o Senhor e aprender da Tua palavra. Mas também eu quero te agradecer por esta carta tão preciosa, que é a carta aos Filipenses. E quero te pedir, Senhor, que esta série seja impactante na nossa vida, a começar na minha vida, Senhor. Que haja mudança, que haja transformação, que haja gozo na minha alma e na alma dos meus irmãos, à medida que nós formos estudando essa carta. Fala conosco, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir.
transforma a nossa vida para a glória do Teu nome. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta neste primeiro capítulo de Filipenses, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. O tema que nós estamos dando para a mensagem de hoje é gratidão, confiança e oração. E esse tema ele está fundamentado exatamente nas três partes deste parágrafo, na divisão que nós notamos aqui neste parágrafo. No primeiro momento, nós vemos aqui Paulo dando graças. Você vê isso aqui do versículo 3 até o versículo 6 e 7. Paulo vai dar graças aqui ao Senhor. Quando nós olhamos aqui no versículo 6, na verdade o primeiro ponto é do versículo 3 ao 5. Versículos 6, 7 e 8, você vai ver Paulo expressando aqui uma confiança. E versículo 9 a 11, você vai ver aqui Paulo orando. Então, é baseado nesta divisão do capítulo, da perícope que nós temos aqui diante de nós, que demos esse tema: gratidão, confiança e oração. Mas antes de entrarmos no texto, deixa eu trazer aqui à sua memória o que nós já vimos e assim nós vamos avançando na compreensão da carta aos Filipenses. Nós vimos que Paulo escreveu essa carta e ele escreveu quando estava preso. Essa carta é uma das cartas da prisão. Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Filipenses. Isso por volta do ano 62 da nossa era. Paulo havia plantado a igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses, 10 anos antes, por volta do ano 52. Havia plantado essa igreja. O contexto da plantação dessa igreja está lá no capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos, do verso 6 até o 40, quando Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, ele vai ser comissionado para pregar o evangelho na Europa. Ele queria ir para a Ásia e o Senhor faz com que ele adentre em território europeu para pregar o evangelho. Estando em território europeu, ele vai fixar-se na cidade de Filipos, que era a primeira do distrito ali da Macedônia. Chegando aqui na cidade de Filipos, que era uma colônia romana, uma cidade extremamente importante, onde os veteranos de guerra do exército romano moravam, Paulo, procurando uma sinagoga para pregar o evangelho, ele não encontra, provavelmente porque não tinha naquela cidade 10 judeus, e ele vai para um lugar de oração. Ele ficou sabendo que existia um lugar de oração à beira de um rio, fora da cidade, e ele vai àquele lugar de oração e encontra ali algumas mulheres orando. E você sabe da história, ele prega o evangelho, Lídia se converte, que era uma vendedora de púrpura, uma mulher rica. Depois nós temos a conversão, eu acredito que foi uma conversão, primeiro uma libertação e depois uma conversão daquela jovem que era possessa por espíritos e que, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Depois nós temos Paulo e Silas sendo perseguidos, indo parar na prisão, no contexto da prisão com o terremoto, a conversão do carcereiro. E aí, após ser liberto da prisão, Paulo volta à casa de Lídia, conforta os irmãos e vai embora. Passaram-se 10 anos, Paulo sempre teve contato com essa igreja. Alguns pais da igreja mostram que Paulo escreveu outras cartas à igreja de Filipos. Quando nós olhamos o texto de Filipenses, nós vemos que Paulo manteve-se em contato com aquela igreja. Aquela igreja mandava donativos para Paulo, ajuda financeira para Paulo, mandou por mais de uma vez, e agora eles estão mais uma vez enviando uma oferta para Paulo na prisão. Mandaram Epafrodito, que alguns entendem que era o líder da igreja, um dos pastores daquela igreja, bispo, presbítero daquela igreja,
Epafrodito chega na prisão, traz para Paulo aquela oferta da igreja de Filipos, fala como é que estava a igreja, de toda a situação, e Paulo agora manda Epafrodito de volta, após um período que ele adoeceu, com essa carta tão preciosa, cujo tema é alegria. Então, nós vemos aqui o contexto da carta, mas o ponto é que entre a plantação da igreja e a carta que nós temos em mãos, passaram-se 10 anos, em média 10 anos. E a pergunta é, como estava o coração de Paulo e como estava o coração daquela igreja? Aquela igreja não esqueceu Paulo, aquela igreja mandava ofertas para Paulo, aquela igreja se preocupava com Paulo, e como estava o coração de Paulo em relação àquela igreja? Aí entra, de fato, o texto que nós lemos. Nós vimos aqui a questão da autoria, dos destinatários, a saudação, e se você perdeu essa mensagem, você pode acompanhar aí no canal da nossa igreja, e está sendo montada uma playlist, você pode acompanhar a mensagem anterior. Então, com isso em mente, com esse pano de fundo histórico da carta, esse contexto, nós vemos aqui exatamente esses 3 pontos: gratidão, confiança e oração. Após a saudação e o prefácio da carta, geralmente Paulo expressa nas suas cartas um voto de gratidão. Isso era comum nas cartas antigas. Quando se escrevia uma carta, você primeiro se identificava, você falava sobre os destinatários, você trazia uma saudação para os destinatários e depois tinha aqui uma palavra de gratidão. E é interessante que das 13 cartas que Paulo escreveu, somente em 2, por exemplo, na carta aos Gálatas, Paulo não faz isso. Paulo já vai com os 2 pés ali, porque o problema lá era sério. Mas aqui Paulo tira um espaço para expressar a sua gratidão àquela igreja. Isso aqui é fundamental para nós, meus irmãos, porque a carta de Paulo aos Filipenses talvez seja a carta, junto com 2 Coríntios, que mais revela para nós o coração e a alma do apóstolo Paulo, que mais fala sobre esse interior do apóstolo Paulo, a sua alma, as suas emoções, o seu coração. Steve Lawson, no comentário dele de Filipenses, nesse parágrafo aqui, ele deu como tema pele grossa, coração mole. Porque ele diz que esse texto aqui mostra um Paulo que era pele grossa, casca dura, e o pastor muitas vezes tem que ser assim, tem que ser pele grossa, casca dura, para poder enfrentar os falsos mestres, enfrentar determinadas situações, mas ao mesmo tempo, embaixo dessa pele grossa, tem que ter ali um coração mole, um coração amoroso. Ele tem que ser duro com o falso mestre, com o falso ensino, e ele tem que ser amável, afável, amigo, carinhoso com as ovelhas. E aqui nós vemos esse Paulo, que muita gente olha para ele só como um camarada intransigente, arrogante, ou um camarada extremamente grosso, né, de uma pele grossa, mas Paulo aqui é um homem amoroso, um homem de um coração grande, de emoções maravilhosas na presença do Senhor. Então vamos ver aqui o primeiro ponto, e à medida que a gente for expondo, nós vamos tirando lições para a nossa vida. Primeiro ponto, a gratidão. Olha como é que o texto começa: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Olha como é que Paulo começa essa perícope. Igreja dos Filipenses, eu dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro, por tudo o que recordo de vocês. Se você olhar o livro de Atos, se você olhar o contexto da plantação dessa igreja, humanamente falando, talvez Paulo não tivesse muito motivo para, à medida que lembrasse daquela igreja, dar graças a Deus. Talvez as reminiscências de Paulo eram amargas.
se a gente olhar do ponto de vista humano. Por quê? Porque ali Paulo sofreu, ali Paulo foi preso, ali Paulo foi caluniado, ali Paulo recebeu varadas. É só você olhar o capítulo 16 do livro de Atos e você vai ver que, por causa da libertação daquela jovem demoniada, os senhores daquela jovem, os ricos ali de Filipos, levaram Paulo diante do pretório, dos pretores, e acusaram eles de sedição, de tumulto, de estarem provocando desordem pública em Filipos. E aí os pretores rasgaram as vestes de Paulo e mandaram que os lictores, eles viessem e dessem varadas em Paulo. Então Paulo apanhou com varas, levou uma surra grande, com a pele nua, que era para cortar a carne. Eles não davam com vestes, que era para piorar a situação. Eles tiravam as vestes, pegavam aquelas varas, soldados romanos extremamente preparados fisicamente, na arte de causar sofrimento, e eles bateram em Paulo e Silas o ponto que puderam. E bateram, e depois colocaram na prisão, num cárcere interior, num buraco. Dentro da prisão, numa cela daquela prisão, ainda tinha um buraco, uma espécie de cisterna, onde ali Paulo e Silas foram colocados. Então, olhando do ponto de vista humano, como é que Paulo dá graças pelo que se lembra lá da igreja de Filipos? Só que Paulo está dizendo assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, porque Paulo tinha muitas coisas boas para se lembrar lá de Filipos. Meus irmãos, Paulo foi para Filipos, Paulo chegou à Europa por causa de uma revelação de Deus. Era o Espírito de Jesus que estava dirigindo a sua vida. E ele viu um varão macedônio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Era Deus dirigindo. Chegando ali, ele encontra aquelas mulheres à beira do rio e ele começa a pregar a palavra de Deus. E quem se converte? Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher rica, influente, uma mulher que era temente a Deus, que estava buscando encontrar a verdade divina. Então Paulo com certeza se lembrava da conversão de Lídia, como Deus abriu o seu coração à medida que Paulo foi pregando a palavra, à medida que Paulo foi ensinando o evangelho. Diz lá em Atos que o Senhor abriu o coração de Lídia para compreender aquilo que Paulo falava. Ele dava graças a Deus por isso. Ele dava graças a Deus pela libertação daquela jovem endemoniada. Ele dava graças a Deus porque naquela noite, mesmo debaixo de açoites, mesmo debaixo de escárnio, de coisas tão terríveis que eles estavam enfrentando, mas ele se lembrava daquela noite de louvor, daquela vigília que eles fizeram na prisão. Você já pensou que coisa? Eles estão totalmente surrados, eles estão no cárcere interior, mas diz a Bíblia que à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e diz que os demais presos os escutavam. Paulo lembrava disso. Paulo lembrava dessa graça que Deus lhe deu na prisão, de poder cantar, mesmo estando numa situação terrível. Paulo lembrava dos presos que estavam ouvindo e que foram tocados pela mensagem. Paulo lembrava do carcereiro entrando desesperado naquela prisão e dizendo que iria se matar. E de repente Paulo diz: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. E o carcereiro entra e diz: senhores, que farei para ser salvo? E Paulo se lembra da resposta que deu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma noite, Paulo pregou para o carcereiro, pregou para a sua família. O carcereiro foi batizada a família toda. A igreja do Senhor está crescendo. Então, quando Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, Paulo está trazendo à sua memória todos esses atos soberanos de Deus, essas bênçãos de Deus na vida da igreja, ali em Filipos. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo
o que lembro de vocês. Ele se lembrava das ofertas que a igreja mandava para ele. Ele vai dizer aqui na carta que quando ele esteve em Tessalônica, a igreja de Filipos mandou oferta para ele. Aquela igreja nunca desamparou o apóstolo Paulo, nunca deixou Paulo na mão, sempre esteve com ele. Então, Paulo tem tudo para dizer assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Todas as vezes que Paulo orava, lembrava daquela igreja, lembrava daqueles irmãos, ele dava graças pela vida daqueles irmãos. Aqui mostra um Paulo que era um homem de oração, e toda vez que ele orava e lembrava da igreja, ou toda vez que ele lembrava, ele orava pela igreja, ele dava graças a Deus pela igreja dos filipenses. Ele trazia à memória a vida daqueles irmãos. Eu pergunto para você, será que alguém pode dar graças pela sua vida, por tudo que lembra de você? Será que o pastor da sua igreja, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele pode olhar para trás e dizer: eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês, por tudo que eu recordo de vocês? Não que eu tive uma estada aí fácil, não, teve lutas, teve provas, teve dificuldades, mas quando eu me lembro de vocês, dos membros da igreja, de cada membro da igreja, de cada irmão da igreja, eu dou graças a Deus. Todas as vezes que eu estou orando e que vem à minha mente a imagem de vocês, eu dou graças a Deus. Aqueles irmãos foram bênção na vida de Paulo, e Paulo foi bênção na vida dele. Isso aqui, meus irmãos, serve para vocês e serve para mim. Será que daqui a 30, 40 anos, quando eu não estiver mais aqui, eu pretendo exercer o meu ministério em Pirangi, os 35 anos de ministério. 10 já está chegando, ano que vem, né? Já estou completando 10 anos aqui em Pirangi. Mas eu quero completar os 35, se o Senhor me der graça e saúde, e a igreja também, nas eleições, estarem elegendo de acordo com a vontade de Deus. Mas será que após a minha jubilação, a igreja do Pirangi vai dizer assim: nós damos graças pelo pastor, por tudo que nós lembramos dele, por tudo que nós vivenciamos, pelas mensagens, pelos aconselhamentos, pela maneira como ele cuidou da igreja, pela maneira como ele enfrentou determinadas lutas aqui, eu dou graças a Deus. Então a palavra serve para você e serve para mim. Agora, veja o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, porque é fundamental. Esse texto aqui, cada palavra é uma riqueza, é um mundo, é uma mina. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quem tem a versão Almeida, revista atualizada, está aí a palavra cooperação. Talvez, se você tiver outra versão que trabalha mais a explicação do texto, vai estar aí comunhão ou koinonia. Porque a palavra que Paulo utiliza aqui e que foi traduzida na Almeida atualizada e aqui como cooperação ou participação, a palavra que aparece aqui no original é koinonia, que nós entendemos como comunhão. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? Quando a gente fala de comunhão na igreja, de koinonia, o que é que vem à nossa mente? Qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Ah, irmãos, a igreja aqui está precisando ter mais comunhão. Então vamos fazer um café, vamos fazer um jantar, vamos fazer um evento, vamos promover alguma coisa para melhorar a comunhão da igreja. Ah, vamos criar aqui uma pelada, um jogo de bola.
para que os homens tenham mais comunhão, interajam. Geralmente, quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa nesse tipo de expediente. E eu não estou dizendo que essas coisas não promovam em determinado aspecto, comunhão. Mas a palavra comunhão, koinonia, que Paulo utiliza, ela é muito mais profunda do que isso. Talvez essas coisas, elas possam ser reflexo daquilo que Paulo está dizendo. Mas ela é muito mais. A palavra koinonia, comunhão, que na área diz assim, cooperação ou participação, é uma palavra que era usada para um acordo comercial. Quando duas pessoas faziam um acordo, quando duas pessoas entravam numa sociedade, isso era koinonia. Então, eu fiz um acordo com o André. Nós entramos em sociedade e nós temos um objetivo em comum. Nós abrimos uma empresa. Ou seja, nós criamos um laço de comunhão e uma comunhão extremamente profunda, porque nós montamos uma empresa junto. Isso é comunhão. E quando Paulo está dando graças aqui pela igreja de Filipenses, dos Filipenses, ele diz assim: dou graça pela maneira como vocês têm participado, ou cooperado, ou como vocês têm tido comunhão comigo na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Por que que Paulo está dando graças por aquela igreja? Ele lembra de tudo que aconteceu naquela igreja, e ele está dando graça porque aquela igreja, por isso que a Nova Almeida colocou, aquela igreja é parceira de Paulo na proclamação do Evangelho. Eles têm koinonia, comunhão, eles cooperam, eles são parceiros na proclamação do Evangelho. E veja o que Paulo está dizendo aqui, desde o primeiro dia até agora. 10 anos se passaram e aquela igreja não esfriou no pacto, na aliança, na comunhão que eles tinham com Paulo na proclamação do Evangelho. Por isso que Paulo está dando graças. Por isso que Paulo está dizendo: olha, eu dou graças a Deus por tudo que eu lembro de vocês. Eu trago vocês na minha mente, eu trago vocês na minha memória, e eu faço sempre, com alegria, súplicas, eu intercedo, eu clamo a Deus, eu oro a Deus por todos vocês, sempre nas minhas orações. Paulo orava sempre por aquela igreja, e o fundamento estava aqui: eu dou graças pela maneira como vocês têm participado, têm tido comunhão comigo na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Aquela igreja era uma igreja missionária, mas não só missionária, parceira do apóstolo na obra missionária. Eles enviaram ofertas, eles enviaram ajuda, eles estavam com Paulo quando Paulo não tinha condições financeiras para estar em determinada cidade, como foi o caso em Tessalônica, como foi o caso em Corinto, que a igreja de Corinto era uma igrejinha mão de vaca que não queria pagar o salário de Paulo. Aí, os irmãos da Macedônia, eles enviaram ofertas, dinheiro. Isso é comunhão. O que eu quero dizer? Quando a gente acha que comunhão é simplesmente tomar um cafezinho, é simplesmente bater uma bolinha, é simplesmente ter um momento depois do culto, nós estamos equivocados. Comunhão é quando nós temos a capacidade de colocar a mão no bolso e de investir na vida do outro, de investir na obra de Deus, de ser parceiro, cooperador, de estar junto na obra de Deus. Isso é comunhão. Essa é a verdadeira comunhão. E como fruto dessa verdadeira comunhão, vem as outras coisas. Mas o ponto aqui é que eles tinham uma tarefa em comum, um alvo. Eles tinham uma sociedade para a proclamação do Evangelho.
E eles fizeram isso desde o primeiro dia até ali. 10 anos se passaram e eles continuam. Sabe por quê, meus irmãos, Paulo está dizendo isso? E por que Paulo está dando graças? Porque começar um trabalho é fácil. Difícil é perseverar. Olha, esse ano eu vou ajudar a obra missionária. Eu vou ter comunhão com um missionário que está lá do outro lado do mundo. Aí faz contato, se empolga, pega o endereço do missionário, a conta, tudinho, faz um grupo, aí começa. Passou um mês, 2, 3, começa a esfriar, daqui a pouco o pobre do missionário não sabe nem que você existe mais. Tem alguma coisa errada. Mas Paulo diz, vocês tiveram comunhão comigo desde o primeiro dia até agora. Até agora, 10 anos se passaram e eles estão mandando ofertas. Eu já falei esse exemplo aqui na igreja, mas entendo que cabe muito bem no texto que nós estamos expondo. Uma vez eu fui pregar numa igreja batista, e era um culto festivo, onde os jovens da igreja, eles, durante um tempo, eles arrecadavam, né, ofertas, eles vendiam bolo, eles vendiam sorvete, eles faziam várias coisas, e aquele culto era o culto onde todo mundo ia trazer, né, o resultado do trabalho e a oferta missionária para enviar para um missionário. E eu fui convidado para pregar nesse culto. E eu fiquei tão emocionado, irmãos, que ao invés de eu ir ali levar a palavra para edificar aqueles irmãos, eu confesso a vocês que eu saí mais edificado do que eles. Por quê? Porque eu fiquei sabendo o núcleo da coisa, Glória. Os jovens da igreja não foram os presbíteros, não foram os diáconos, não foi a turma rica da igreja. Os jovens da igreja, na sua grande maioria, estudantes, não tem nenhum ricão. Os jovens da igreja, uma igreja simples, os jovens da igreja, eles se juntaram e disseram assim, nós temos um trabalho que precisa ser aberto em canto fulano de tal, era em outro estado. E tinha um casal de jovens da igreja, recém-casado, que eram missionários, se colocaram como missionários para ir plantar. Os demais disseram, vocês vão e a gente sustenta. 30 e poucos jovens. E eles vendiam sorvete, eles vendiam açaí, eles faziam gincana, eles tinham bazar, eles vendiam bolo na porta da igreja, eles saíam vendendo as coisas. Eu estou falando de uma realidade aqui em Natal, de uma igreja batista. Tá certo? Para sustentar esse casal de missionários em outro estado. Então, todos os meses eles bancavam o salário e eles ainda bancavam uma oferta para a obra missionária. Isso é comunhão. E veja que essa verdadeira comunhão que aqueles jovens tinham, essa parceria, essa cooperação no evangelho, produzia também o cafezinho, o bolo, o momento junto, de oração, de leitura da palavra, de comunhão ali, de uma sociabilidade entre eles. Promovia, porque eles tinham que se juntar, eles tinham que fazer o bolo, eles tinham que vender, um tinha que cobrar. Está entendendo? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Aquela igreja tinha uma profunda comunhão com Paulo, e Paulo, quando se lembra daquela igreja, ele dá graças a Deus, e ele ora, ele suplica a Deus pela vida deles, e ele está dizendo, eu dou graças a Deus pela vossa participação na proclamação do evangelho desde o primeiro dia. Então, aprofunde mais um pouco o seu conceito de comunhão, a sua visão de comunhão, que deve ir muito além do cafezinho e do bate-papo depois do culto. Agora, chegamos então ao versículo 6. E nesse versículo 6, Paulo vai agora expressar uma confiança. Ele falou da gratidão, ele deu graças a Deus pela vida daqueles irmãos, e agora Paulo vai expressar confiança, certeza sobre a vida daqueles irmãos. Olha como é que ele diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia
de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são, olha mais uma vez aí, participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Agora, após dar graças, Paulo vai manifestar aqui essa certeza, essa confiança inabalável na obra de Deus na vida dos filipenses. E o versículo 6, meus irmãos, é o versículo chave desse capítulo e talvez de toda a epístola aos filipenses. Principalmente para nós que somos reformados, calvinistas, esse versículo 6 aqui, você deveria ter decorado, na ponta da língua. Porque esse versículo 6 aqui expressa toda a teologia reformada, assim, em poucas palavras. Em poucas palavras. Olha como é que ele diz. Estou certo, ele tinha uma confiança, ele estava certo, ele não tinha dúvida, de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Opa, que coisa interessante. Paulo lembrava-se daquela igreja, Paulo dava graças a Deus por aquela igreja, Paulo orava e suplicava por aquela igreja, e Paulo estava agradecendo a Deus pela comunhão que tinha com aqueles irmãos, e ele diz, e eu estou certo, eu me alegro, eu fico feliz, e eu estou certo, de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui é extremamente importante. Primeiro, Paulo está dizendo que o que aconteceu em Filipos não é obra de homens, é obra de Deus. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra de conversão, de salvação, de regeneração, não é uma obra de homens, não é uma obra humana, é uma obra de Deus. É Deus quem faz essa obra. É Deus quem começa e é Deus quem completa. Dr. Martin Lloyd Jones, pregando nesse texto, e ele tem 2 sermões só nesse versículo. E ele dizia assim, não existiria uma igreja sequer, ou uma conversão sequer, se não fosse obra exclusiva de Deus. Não haveria conversão, não haveria igreja, não haveria obra missionária, não haveria nada, se não fosse uma obra exclusiva de Deus. Deus é quem é soberano nessa questão de salvação, de plantação de igreja, de obra missionária. Não é o homem, não depende do homem. Por isso que Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra em vós. Quem foi que pregou lá? Foi Paulo e Silas, Timóteo e Lucas. Mas Paulo vê além dos obreiros, vê além dos missionários. Ele vê que aquela obra é uma obra de Deus e não do homem. Foi o Senhor quem começou e é o Senhor quem vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Esse texto aqui, como eu disse, meus irmãos, a gente poderia parar e fazer um sermão só nele. Porque ele mostra exatamente essa doutrina da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, essa obra maravilhosa de Deus na salvação do homem. É o Senhor. Aquele, eu estou certo, eu não tenho dúvida, eu estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está falando aqui da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, da perseverança dos santos. Ele está falando aqui que a obra de salvação é de Deus. E por que é de Deus? Porque foi em Deus que tudo isso começou e é nele que continua e nele se completa. Nós vamos perseverar até o fim. Perguntaram para Dr. Shedd, Dr. Shedd, o homem perde a salvação?
Aí ele disse: depende de quem salvou. Se foi outro homem que salvou, perde. Se foi uma obra sua, perde. Agora, se foi de Deus, o homem não perde a salvação. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se a obra que aconteceu na minha vida, na sua vida, na nossa igreja, na nossa região, é uma obra de Deus, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, pense nisso. Creia nisso. Esteja certo disso, como Paulo está aqui. Agora, Dr. William Barclay, que foi uma das maiores autoridades em questão de língua original, língua grega, no seu comentário, que infelizmente não existe em português, existe uma tradução na internet, só existe em espanhol, ele diz que esse versículo 6, ele é muito interessante para a gente entender por que Paulo dá graças, por que Paulo está feliz, e para a gente entender essa obra de Deus, essa obra preciosa de Deus. Por quê? Olha como é que diz o versículo aqui, olhe de novo para a sua Bíblia. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, ou seja, Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aí, Dr. William Barclay, ele diz que a palavra aqui, obra, e essa palavra aqui, completar, quando você olha a raiz da palavra na língua grega, o que Paulo está utilizando aqui, eram palavras usadas nos sacrifícios aos deuses. Então, o que Paulo estaria dizendo aqui? Paulo está pregando uma palavra do contexto litúrgico, sacrificial da época, e ele está dizendo, olha, aquele que começou o sacrifício, ele há de completá-lo até o dia de Cristo. Qual é a imagem que Paulo está pintando aqui para nós e para aquela igreja? Nós somos, meus irmãos, o sacrifício agradável a Deus, como diz lá em Romanos, que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que aquele que começou a apresentar esse sacrifício, que é Deus, ele vai completar esse sacrifício até o dia de Cristo Jesus. É Ele que está fazendo, é uma obra dele. Ou seja, nós somos esse sacrifício que está sendo oferecido até o dia de Cristo Jesus. Então, é uma obra completa, cabal, não tem como dar errado, porque não é um sacrifício que está sendo apresentado por homens, é um sacrifício que está sendo apresentado pelo próprio Deus. E nós somos essa oferta que está sendo feita pelo Senhor. Então, nós vemos aqui essa perseverança, essa soberania de Deus na salvação do homem. Por isso que esse versículo é tão importante. Agora, veja como a palavra de Deus ela é completa. Olha o que Paulo diz aqui. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é certo, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Opa! Paulo está dizendo assim, olha, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, aquele que está fazendo o sacrifício, ele vai levar esse sacrifício até o final, vai completá-lo. Não tem como vocês se perderem. Vocês vão perseverar até o fim. Eu dou graças por causa disso. Eu me alegro nisso. Eu me regozijo diante de Deus, porque
a obra que começou aí em Filipos não tem perseguição, não tem capeta, não tem demônio, não tem homem, ninguém que bote essa obra abaixo, porque é obra de Deus. Ele começou e ele vai terminar. A igreja é uma obra de Deus. Nunca o homem vai conseguir destruir. Nunca. Nunca. Quanto mais gente morria no Império Romano, mais gente se convertia. A ponto de um pai da igreja dizer assim: o sangue dos mártires é a sementeira do evangelho. Quanto mais sangue é derramado, mais crente surge, mais crente aparece. E os imperadores não conseguiam entender isso. Só que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Paulo diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. A obra é dele, foi ele que fez, e é ele que vai completar. Aliás, é justo que eu tenha esse pensamento de vocês. Primeiro, porque eu trago vocês no coração. Aquela igreja fazia parte do coração de Paulo, estava no coração de Paulo. Dr. Warren Wiersbe, ele pregando nesse texto, o seu comentário ele divide em 3 pontos. Ele diz que nós podemos pregar aqui baseado em 3 pontos. Fica a dica aí, homilética para os pregadores. Paulo trazia aquela igreja na mente, Paulo trazia aquela igreja no coração e Paulo trazia nas suas orações. Ele divide nesses 3 pontos esse parágrafo. Então, Paulo está dizendo assim: olha, eu sei que vocês vão perseverar e vão continuar até o dia de Cristo Jesus, porque é o Senhor quem vai fazer isso. Ele começou a boa obra e ele vai continuar. Aliás, é justo que eu pense assim de vocês, porque eu trago vocês no meu coração. Vocês fazem parte do meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça de Deus comigo. Da graça comigo. Mais uma vez aparece aqui a palavra koinonia na língua original. Isso aqui, meus irmãos, é muito interessante. Muito interessante. Porque o que Paulo está dizendo aqui? Como é que a gente defenderia a perseverança dos santos? Como é que nós defenderíamos a salvação de alguém e que aquela pessoa não perde a salvação? Eu acho que os teólogos aqui da nossa igreja iriam fazer muito bem. Sabe como? Pegando os argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos, toda uma lógica da teologia para dizer: olha, o crente não perde a salvação. Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente prova que o outro é salvo, que o outro é um eleito, predestinado? Como? A gente argumenta à luz da Bíblia e seguindo toda a lógica ou filosofia bíblica. E não está errado não, é assim que a gente tem que fazer. Mas Paulo vai usar aqui uma lógica prática. O que Paulo vai dizer? Olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês, e eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, ou seja, vocês não vão perder a salvação, vocês não vão se desviar, vocês não vão sair fora. Sabe por quê? Porque eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa, seja na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? A obra de salvação é uma obra exclusiva e soberana de Deus. Ponto. Ninguém discute isso. Ao Senhor pertence a salvação, lá em Jonas 2,9. A salvação é do Senhor, Ele dá a quem quer e Ele faz como lhe apraz, Ele é soberano. Mas essa obra de salvação, quando ela acontece na vida do ser humano, o ser humano ele dá provas, indícios, ele manifesta atitudes que, olhando do ponto de vista humano, você pode dizer assim: aqui houve uma obra de Deus. Essa pessoa é convertida. Ela dá provas de conversão, de transformação.
E o que Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, é justo que eu pense de vocês que Deus fez uma obra em vocês, que Deus há de completar essa obra na vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu trago vocês no meu coração e vocês têm sido participantes da graça comigo. O que Paulo está dizendo? Quando eu olho para vocês e vejo o testemunho de vocês, e vejo vocês contribuindo com a proclamação do Evangelho, investindo na obra missionária, fazendo a obra de Deus, cuidando dos obreiros de Deus, eu não tenho dúvida que houve salvação na vida de vocês e foi uma obra de Deus. E alguns podem dizer assim, mas Paulo está usando um argumento muito prático e talvez até materialista. Mas sabe o que é, meus irmãos? Olha, você quer ver se uma pessoa se converteu de verdade? Alguém já disse, veja como é que é o bolso dela. Porque a última parte do homem que se converte, dizem todos os estudiosos, é o bolso. Quando o bolso não é convertido, ainda está faltando alguma coisa. Então, o que aconteceu com a igreja de Filipos? Veja que Paulo não está falando aqui só de Lídia, por favor. Lídia era rica. E Lídia ajudou na obra missionária. Ela abriu a sua casa, ela transformou a sua casa numa igreja. Mas Paulo não está falando só de Lídia. Talvez alguém fale, pastor, mas Lídia poderia ajudar na obra missionária, porque Lídia tinha dinheiro. Paulo está falando da igreja de Filipos, de todos os irmãos. Dou graças a Deus quando me lembro de todos vocês. E vocês participam na graça do Evangelho comigo. Vocês têm coinonia, vocês investem no reino de Deus. Todos os irmãos. Ele vai dizer na carta aos Coríntios, a graça que foi dada à igreja da Macedônia, que na sua profunda pobreza abundou em misericórdia. Paulo havia levantado uma campanha de ofertas para a igreja de Jerusalém, que estava pobre, e os irmãos da Macedônia, dessa igreja aqui, dessa região, pobres, eles rogaram a Paulo pelo privilégio de participar da campanha financeira. E Paulo disse, olha, da profunda pobreza deles, eles abundaram em graça e misericórdia. Isso, para Paulo, era um sinal de que eles eram crentes convertidos, eleitos, predestinados, salvos e que perseverariam até o fim. Por quê? Porque, como eu disse, a última parte a se converter do homem é o bolso. Tem gente que se converte. Estou convertido, pastor, sou crente em Jesus. E aí canta que é uma benção, prega que é uma benção, mas é mão de vaca, miserável. Não ajuda na obra de Deus, não ajuda na obra missionária, não investe nos obreiros de Deus, na casa de Deus. Então, eu não quero saber quantos livros de R.C. Sproul você leu, eu não quero saber se você faz curso de teologia, se você tem mestrado, doutorado, eu não quero saber se você consegue falar sobre as doutrinas reformadas, eu quero saber como é o seu coração em relação à obra de Deus. Você investe na obra de Deus? Você tem amor pela obra de Deus? Essa é uma das provas de que realmente houve salvação na sua vida. Pense nisso, meu querido. E se você está aqui, ou você está me assistindo, e você é crente, ou pelo menos se diz crente, mas você não é um dizimista fiel, um ofertante fiel, você não investe na obra de Deus, por favor, se olhe no espelho e veja se realmente você não está se enganando. Eu sempre costumo dizer, meus irmãos, questão de dízimos e ofertas é questão não só de fidelidade a Deus, mas às vezes, desculpa a expressão, até de vergonha na cara. Sabe por quê? Porque você vem para a igreja, aí você tem na igreja um pastor que está pregando a palavra e ele é assalariado da igreja. Então tem alguém pagando o pastor para pregar para você. E você está ouvindo de graça. Você desfruta de um ambiente que outros estão pagando, que contribuíram e contribuem. Água, luz, zeladoria, banco, som,
tudo aqui é pago. Tudo isso aqui envolve dinheiro. Tudo isso aqui envolve dinheiro. Não venha com esse negócio de espiritualizar tudo, não. É preciso dinheiro. Se não pagar a conta de luz, corta. Se não pagar a internet, corta. Não tem transmissão. Se não tiver dinheiro para comprar câmera boa, computador, cabos, só um cabo de internet, só um cabo para colocar a câmera para o computador, um cabo bom mesmo é em torno de R$600. Então envolve dinheiro. E aí os irmãos da igreja são dizimistas, são ofertantes e estão contribuindo. E você é o bonitão, a bonitona que chega no domingo, senta, olha se o banco está com poeira, né? Reclama. Se a transmissão está legal, se o ministro de louvor está cantando bem, se o pastor está pregando bem, se o pastor está usando paletó ou não, se a roupa do pastor está combinando ou não, mas você mesmo não contribui com nada. Tem alguma coisa errada com você. Porque se houve na sua vida essa obra de Deus, essa graça de Deus na sua vida, você quer ver a obra de Deus crescendo, prosperando, desenvolvendo, e você sempre faz o melhor para com a obra de Deus. Para com a obra de Deus. Por que na sua casa pode ser um piso de porcelanato e na igreja não? Por que na sua casa pode ter os melhores eletrodomésticos e na igreja tem que ser coisa furreca? Por que no seu escritório tem que ser poltrona de luxo, de couro, e na igreja tem que ser banco de madeira? Por quê? Por que na sua casa, o forro da sua casa é um forro de primeira, com iluminação de primeira, e na igreja tem que ser de qualquer maneira? A gente precisa abrir a nossa cabeça, e a gente precisa entender que se houve uma transformação na nossa vida, nós vamos dar provas. Como? Amando os nossos irmãos e investindo na obra de Deus. Aquela igreja amava Paulo, e por amar a Paulo, ela investia na vida de Paulo. Ela contribuía com Paulo. Paulo está preso, 10 anos se passaram, Paulo está preso em Roma, vários quilômetros de distância. E aquela igreja chamou o irmão, e olha que era difícil naquela época, viagem, perigos, tudo isso. Aquela igreja escolheu um irmão, levantaram uma oferta e disse assim: leva para Paulo essa oferta. Levaram donativos para Paulo, oferta para Paulo. A gente precisa, meus irmãos, acordar, porque nós estamos vivendo um cristianismo muito água com açúcar nos nossos dias. Eu fico triste, por exemplo, quando eu vejo algumas religiões aí, que eu não vou citar o nome, mas, por exemplo, religiões que creem que a salvação é pelas obras. Aí você vai ver, quando eles doam alimento, eles não dão 1 quilo, eles dão cesta básica completa. Quando eles vão doar roupas, eles não doam roupas que está marcada com ferro de engomar, está rasgada ou toda poída, como muitas vezes a gente faz no bazar da igreja. Eles dão roupas novas. Quando fazem o melhor, porque acreditam que estão sendo salvos por aquela prática. E muitas vezes na igreja, por não ter essa noção, mas deveria ser exatamente mais zelosa ainda, essas pessoas vão e dão de qualquer maneira. Eu aprendi com minha mãe. Meu filho, eu era criança quando o Senhor me chamou, e minha mãe ia me dar a oferta para levar para a igreja. Ela escolhia a nota mais nova, a melhor nota, que não tivesse suja, que não tivesse rasgada, que não tivesse amassada, porque ela dizia: isso aqui é para o Senhor, é para depositar na casa do Senhor. E ela me dava notas e dizia: olha, essa aqui é sua, essa aqui é para a igreja, leve lá. Tem que ser o melhor. E quando a gente faz isso, meus irmãos, nós estamos dando sinais de que houve uma obra de Deus na nossa vida. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque tem pessoas, olha, tem pessoas que quando se converte, quando há realmente uma transformação, você vê isso aqui acontecer. Gente que investe na obra de Deus, gente que dá a vida pela obra de Deus. Tem um irmão, eu não vou citar o nome porque ele não me autoriza a citar, mas tem um irmão, há poucos dias eu estava conversando com ele na minha casa, chorando assim diante de mim. Sabe por quê? Ele estava chorando pelo privilégio de contribuir. Ele separa todo mês, além do dízimo, ele separa da empresa dele todo mês um dinheiro
para um missionário, um dinheiro para ajudar na plantação de uma igreja, um dinheiro para comprar livros para dar para pastores que não têm condições de comprar. Todo mês ele separa da empresa dele recursos para a obra de Deus, ajudar pessoas no Brasil, fora do Brasil, obreiros, gente pobre, irmão humilde, e ele chorando, conversando comigo. Esse irmão veio deixar uma oferta para Diego, e ele chorando, conversando comigo, diz assim: pastor, olha, quanto mais eu dou, quanto mais eu invisto no reino de Deus, mais o Senhor me dá de volta, mais o Senhor tem abençoado a minha vida, e isso é o mínimo que eu tenho que fazer, o mínimo. E você olha assim e diz: meu Deus, aqui houve uma obra realmente do Espírito Santo de Deus na vida desse homem. Porque cá entre nós, o dinheiro é um ídolo, não é não? E talvez seja o maior ídolo da história da humanidade, é o dinheiro. E esse não é um problema de rico não, viu, meu irmão? Não é só de rico não, não venha com essa história de dizer, não, isso aí é um problema dos ricos. Pelo contrário, às vezes quanto mais pobre, mais idólatra do dinheiro, mais miserável. Então Paulo manifesta essa certeza por aqueles irmãos: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la, e aliás é justo que eu pense isso de vocês. Sabe por quê? Eu trago vocês no coração, e eu lembro da participação de vocês na graça comigo, na proclamação do Evangelho, na obra de Deus. Vocês investem na obra de Deus, filipenses, e isso é uma prova de que vocês são salvos em Cristo Jesus. Aí ele diz: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Jesus Cristo. Paulo, quando se lembra daqueles irmãos, da obra de Deus na vida daqueles irmãos e da obra que aqueles irmãos estão fazendo para Deus, da coinonia, da comunhão, do empenho daqueles irmãos na obra, ele diz para aqueles irmãos: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. E aqui diz assim: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Talvez na versão que você tem entranhados afetos, né? E a Nova Almeida traduziu assim, fica mais chique. Porém, o que Paulo está dizendo é: eu trago vocês no coração, e eu tenho saudade de vocês, e eu tenho um profundo, um entranhável afeto por todos vocês. Ou seja, a expressão que aparece aqui é as tripas, eram as entranhas. Ou seja, quando Paulo orava, quando Paulo se lembrava, quando Paulo dava graças por aqueles irmãos, Paulo tinha saudade daqueles irmãos até as entranhas, as tripas. Era um profundo afeto que ele tinha com aqueles irmãos. É porque na época de Paulo, quando você amava muito uma pessoa, você dizia assim: eu te amo até as tripas. Olha que declaração de amor maravilhosa. Já pensou, Débora? O rapaz chegar para você e dizer assim: Débora, eu te amo com todas as minhas tripas, até as tripas. Meu Deus do céu. Mas é porque quando você sente qualquer emoção, a parte que afeta primeiro é aqui. Então dá aquele frio, né? Dá aquela... Não pode aprofundar mais não, que fica complicado. Mas é aqui, a emoção aparece aqui. Então eles diziam: entranhados afetos, esse amor e essa saudade que eu tenho de todos vocês. Meus irmãos, você não fica encantado com isso aqui não? Um pastor e uma igreja que desfrutam de um amor, de entranhados afetos, de uma comunhão profunda, por causa de um alvo em comum, que é a proclamação do reino de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. É possível um pastor ter isso com a igreja? Sim, é possível. Quando existe um objetivo em comum, quando todos estão olhando para Cristo, quando todos estão apontando exatamente para a obra do Senhor. E aí, para a gente concluir, vem a oração de Paulo. E a oração de Paulo, meus irmãos, é uma oração extremamente importante. Alguém já disse que Paulo alcança as alturas excelsas da sua teologia nas suas orações. Se você quer entender a teologia de Paulo, leia as orações de Paulo.
Se você quer entender a teologia de alguém, escute ela orando. Você sabe como é que é a teologia de uma pessoa quando você pede para ela orar. Na hora que ela abre a boca e ela começa a orar, você descobre muita coisa a respeito dela. Então Paulo, ele dá graças, ele manifesta a confiança e agora ele vai orar. E ele diz assim: e também faço esta oração. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Porque no primeiro momento pode parecer uma contradição. A oração de Paulo com o que Paulo acabou de dizer pode parecer uma contradição. Paulo manifestou confiança. Paulo disse que o Senhor começou a obra e que vai completar. Paulo está dizendo que é justo pensar isso daqueles irmãos, porque eles são parceiros, eles têm comunhão com Ele, eles não desistiram, eles sempre estiveram ali juntos, então ele tem eles no coração, ele tem afeto por eles, mas ele diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. Ué, quando você olha o texto anterior, não parece que não tem mais nada para acrescentar? O Senhor começou a boa obra, há de completá-la, é a parte de Deus, está garantido. Eles estão dando provas de conversão. Eles, desde o primeiro dia até esse momento que Paulo está escrevendo a carta, eles têm comunhão com ele e participam na proclamação do Evangelho, investem na obra de Deus, estão dando provas de conversão. Aí a pergunta é: orar para Deus aumentar o amor? Orar para que eles continuem firmes? Não parece uma contradição? Não, meus irmãos, não parece. O que está acontecendo aqui é que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A obra é de Deus, é Deus quem faz. Você está crescendo na fé, você está prosperando na fé, mas você não pode desistir de continuar na presença de Deus, dizendo: Senhor, me dá graça, Senhor, me converte, Senhor, me ajuda, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas Senhor, me ajuda a ser mais liberal, a ser mais generoso, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a contribuir mais, a fazer mais a tua obra, porque a nossa tendência é relaxar. Você pode ser o crente mais fervoroso da igreja, canelinha de fogo. Você pode ser o cara mais profundo na Bíblia. Se você não continuar pedindo graça a Deus e orando ao Senhor para que o Senhor continue abençoando a sua vida, você pode ter uma surpresa. Eu não estou dizendo que você perca a salvação ou que você está condenado. Eu estou dizendo que você pode ter surpresas na sua vida. O desânimo pode vir, pode bater. O amor pode estar diminuindo, esfriando. Você investia tanto na obra de Deus, você fazia tanto bem, mas de repente você se cansou de fazer o bem. Por isso que Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Agora veja que a oração de Paulo é interessante. Ele diz assim: também faço esta oração, que o amor de vocês, eles já tinham amor, não tinham? Investiam na obra missionária, estavam mandando ofertas, era uma igreja extremamente amorosa. Mas eu oro, vocês já têm amor, vocês já têm a obra de Deus na vida de vocês, mas eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje você tem que ser mais crente do que ontem, não pode ser o contrário. Hoje você tem que orar mais do que ontem, que contribuir mais do que ontem. A sua vida tem que ser uma crescente. Você não pode diminuir. Então ele já tinha um amor, mas poderia aumentar mais e mais. E Paulo ainda diz assim, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção ou prudência. Aqui tem um ponto interessantíssimo para nós. Por quê? Amor sem conhecimento ou sem percepção, ele é prejudicial. Aquela pessoa amorosa, mas que não tem sabedoria, conhecimento, percepção, ela pode causar mais mal do que bem. Por quê? Um exemplo. Você é uma pessoa extremamente amorosa, generosa,
gosta de ajudar as pessoas. Aí tem alguém necessitando de alguma coisa, você começa a sustentar ele. E tome cesta básica, tome dinheiro, paga as contas e vai ajudando e ajudando e ajudando. Tem alguma coisa errada aqui? Não. Você está fazendo o que deve fazer. Porém, esse amor que está sendo demonstrado aqui, ele precisa ter conhecimento e percepção, prudência. Eu tenho que saber se aquilo que eu estou fazendo vai de fato ajudar aquela pessoa ou vai prejudicá-la. Em que sentido? Tem determinadas pessoas que você deve dar a cesta básica, que você deve dar ajuda financeira, mas que você não pode tornar isso um hábito na vida dela, porque você vai destruir ela. Então é melhor que você arrume uma lavagem de roupa para ela, da próxima vez, do que você manter ela com a cesta básica todo mês dando dinheiro, e todo mês pagando as contas dela. Você tem que chegar e dizer: meu querido, eu tenho aqui um mato para você capinar. Eu tenho aqui alguma coisa para você fazer, eu vou conseguir um trabalho para você, para que o cara não fique acomodado. Então é um amor com percepção, com prudência, com conhecimento. A gente não pode, meus irmãos, por exemplo, estar enviando dinheiro para todo missionário que aparecer, para todo obreiro. Você tem que ter critérios, você tem que ter percepção, você tem que ter prudência. Não é porque diz assim: não, é para a obra de Deus. Sim, é para a obra de Deus, ok. Mas eu vou verificar se realmente é para a obra de Deus. Eu vou ajudar, mas eu vou verificar. Eu quero saber se o que está sendo feito é realmente a obra de Deus, ou se o cara está se promovendo com aquilo. Se é para o benefício dele. Daí, meus irmãos, a junta diaconal da igreja tem um papel importante. E eu tenho batido nessa tecla aqui na nossa igreja constantemente, porque toda igreja tem aquelas pessoas que chegam, que colam, que se escoram ali, e que se você não tiver cuidado, a renda da igreja vai todinha para ela. Ela se aproveita da igreja. Então, comigo não. Eu ajudo, a igreja ajuda, nós estamos aqui para ajudar, mas nós não estamos aqui para sustentar, desculpa a expressão, vagabundos que não querem trabalhar e que não querem nada. Então, muitas vezes, o amor ele vai se manifestar de forma correta quando a igreja, por exemplo, diz assim: o irmão está desempregado, está precisando de ajuda, ok, vamos ajudar, vamos pagar a conta dele, vamos fazer uma feira, mas, meu irmão, qual é a sua profissão? Ah, eu não tenho. Pronto, a igreja vai pagar um curso profissionalizante para você aprender a fazer pintura, consertar ar-condicionado, fazer qualquer coisa. A igreja vai pagar para você. Ah, não posso, não quero. Tchau e bênção. E não conte mais comigo, não. Não venha mais pedir nada aqui, não. É isso que a gente precisa fazer. Paulo está dizendo: igreja de Filipos, eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais, mas que seja um amor com conhecimento e percepção, que vocês tenham prudência no que vocês estão fazendo, porque tem muita gente que se aproveita. Uma igreja como essa de Filipos, o que ia ter de camarada mandando cartinha, pedindo dinheiro, pedindo oferta, com aquele discurso que é para a obra de Deus, não é brincadeira. Não é brincadeira. Meus irmãos, se o pastor e o tesoureiro da igreja, ele for mole, ele joga o dinheiro da igreja todinho na mão de alguns pilantras que muitas vezes querem se aproveitar. Daí o pastor ele tem que, como disse o Steve Lawson, né? Ele está corretíssimo. Ele tem que ter a pele grossa, ele tem que ser duro em determinados momentos, e ao mesmo tempo ele tem que ter um coração mole. Tem que ter esse equilíbrio. Mas a hora de dizer chega. Ah, pastor, mas isso não é amor. É amor sim, é amor com percepção, com conhecimento, com prudência. Eu estou amando aquela pessoa, eu estou ajudando ela, estou fazendo bem para a vida dela. No primeiro século, por exemplo, havia a prática das igrejas hospedarem os obreiros, os missionários, os apóstolos. E quando você lê, por exemplo, o documento chamado Didaquê, que é um dos primeiros documentos da história da igreja, lá no Didaquê
tem uma regra que, se fosse aplicada hoje, era uma bênção. No Didaquê diz assim: se alguém chegasse em uma igreja, em uma determinada comunidade cristã, dizendo que era um apóstolo, o Didaquê foi escrito ainda na época dos apóstolos, ou um pregador, um profeta, um homem de Deus, então a igreja deveria acolher ele e cuidar da melhor forma possível. Casa, comida, tudo. Mas ele só podia passar 3 dias naquela comunidade. Depois de 3 dias, a igreja tinha que chamar ele e dizer assim: e aí? Como é que vai ficar? Você vai arrumar um trabalho? Nós temos aqui alguma coisa para você fazer. Não, eu estou aqui na bênção, estou esperando no Senhor. Na bênção você vai embora agora, meu querido. Saia. Ah, não, eu quero trabalhar, mas eu não tenho profissão. A igreja vai ajudar. E se o cara chegasse e pedisse dinheiro para ele, dizia: é um falso profeta. Se pedir para ele, é falso profeta. Se pedir para outra igreja, para a obra de Deus, é um homem de Deus. Verifique. Agora, se pedir para si, o dinheiro é para ele, falso profeta. Calvino aplicou isso em Genebra. Quem estuda o pensamento econômico e social de Calvino, aprende isso. Lá em Genebra, você chegava, você encontrava refúgio. Mas você tinha comida, você tinha roupa, você tinha abrigo, você tinha tudo. Mas, passou uns dias, você tinha que fazer alguma coisa em Genebra, algum trabalho. Se você não tivesse profissão, Calvino criou ali os cursos profissionalizantes. Se você não quisesse, você era expulso da cidade. E talvez, isso não é amor, é amor com conhecimento e com prudência. E Paulo está orando, e eu oro por Pirangi também nesse sentido. Aí ele diz assim: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu oro para que vocês cresçam mais em amor, para que vocês invistam mais na obra de Deus, para que vocês sejam sinceros, inculpáveis, para que vocês aprovem as coisas excelentes, para que vocês estejam até aquele dia de Cristo Jesus. Eu oro por vocês, eu intercedo a Deus pela vida de vocês, para que vocês cada dia mais aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Há contradição aqui? Não há. Paulo está orando e pedindo para que eles venham a ser aquilo que eles já eram. Eles já eram santos, eles já eram sinceros, eles já eram inculpáveis, eles já haviam experimentado as coisas excelentes, eles já estavam preparados para o dia de Cristo, porque aquele que começou a boa obra haveria de aperfeiçoá-la até aquele dia, mas Paulo continua pedindo a Deus que essa graça venha permanecer na vida deles. Da parte de Deus, ok. Da minha parte, eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo me santificando, eu continuo contribuindo, eu continuo fazendo a obra de Deus, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Eu concluo com algumas perguntas só para nossa reflexão. Primeiro, meu querido irmão e minha querida irmã, se alguém escrevesse uma carta para a igreja que você é membro, essa pessoa teria condições de dar graças por tudo que lembra de você? Se o seu pastor, o presbítero, o diácono, a dirigente da sociedade interna escrevesse uma carta, ele poderia dar graças pela sua vida? Ou ele teria vergonha ou coisas ruins a falar a seu respeito? Meu querido, não seja pedra de tropeço na casa de Deus. Não seja instrumento de discórdia, de confusão, de problema na casa de Deus. Às vezes, não tem como continuar junto, eu sei disso. É preferível que você saia, é preferível que você vá para outra comunidade, mas não prejudique a obra de Deus. Não seja instrumento de Satanás ali na obra de Deus. Promova a paz, promova a união, para que um dia alguém lembrando de você diga assim: eu tenho saudade de você. Eu tenho saudade. Eu louvo a Deus, meus irmãos, porque eu já passei por algumas igrejas e eu tenho saudade de muitos irmãos.
Muitos irmãos. Se eu fosse escrever uma carta para aquela igreja, eu diria assim: eu dou graças por tudo que eu lembro de vocês. Mas você sabe muito bem que há momentos e há igrejas que o pastor não pode dizer isso. Pelo contrário, talvez eu tenha alívio depois que eu saí daí. Eu tenho alívio depois que eu deixei de ser pastor dessa igreja. Viva de tal maneira, você que está me assistindo agora, você que é membro de uma igreja, viva de tal maneira que o seu pastor, lá na frente, tenha saudade de você. Mas você, pastor, eu que sou pastor, nós precisamos imitar o apóstolo Paulo. Amarmos as ovelhas de Deus a tal ponto delas não terem dúvida de que nós somos homens de Deus, que queremos o bem dela, que nós não estamos aqui para se aproveitar dela. Porque não adianta a igreja ser amorosa, a ovelha ser uma ovelha que gosta do pastor, quando o pastor é um pilantra, um lobo, que só quer viver da lã e da gordura das ovelhas, mas não se importa com as ovelhas, não cuida das ovelhas, não chora pelas ovelhas. Você, pastor, que está assistindo esse vídeo, quantas vezes você se levantou de madrugada para orar pelas suas ovelhas? Quantas vezes você deu graças a Deus pelas suas ovelhas? Quantas vezes você intercedeu por elas? Orou de verdade, não é no púlpito não, é lá no seu quarto. Você orou por cada irmão da igreja. Uma das lembranças mais vivas que eu tenho do meu primeiro pastor era ver o meu pastor ajoelhado e orando, e ele citava nome por nome dos membros da igreja, e eram mais de 200. E ele citava: Senhor, abençoa o irmão fulano, a esposa dele, fulana de tal, o filhinho dele, Senhor, fulano de tal. Só faltava citar o cachorro e o papagaio, mas ele citava todo mundo assim. E era uma oração demorada. E eu dizia assim: meu Deus, se um dia eu for pastor, eu queria tirar um fino nisso aí. E como eu preciso melhorar. Pastor Enoque, que até hoje é meu pastor. Às vezes, há poucos dias atrás, por exemplo, eu abri o WhatsApp, estava uma mensagem do pastor Enoque, um áudio. Aí pastor Enoque dizendo assim no WhatsApp: Diogo, bom dia, meu irmão, com a graça e a paz do Senhor. Eu estava aqui fazendo minha devocional, lembrei de você, e eu queria orar por você. Fez uma oração, cantou um hino, leu um texto da Bíblia e orou mais uma vez pela minha vida. Eu chorei com aquilo. Então, é preciso existir essa relação entre pastor e igreja. A gente precisa disso. Mas a outra coisa, meu amado irmão, você tem dado provas de que há uma obra de Deus na sua vida, de que você é crente. E eu queria levantar esse aspecto. São muitos, mas quanto você investe na obra de Deus? Vamos lá, a turma calvinista que está me assistindo aqui, os calvinistas de plantão, a turma do R6 Pro, John MacArthur, Augusto Nicodemos, a turma aí dos blogs, da internet. Calvinista primeira, vamos lá, Calvino ensinava de que você deve ganhar o seu dinheiro com honestidade, trabalhar bem mesmo, ganhar muito dinheiro, e você deveria investir em você, na sua família e na obra de Deus. Você tem feito isso? Ou o seu dinheiro é só para você, para trocar de carro, para enfeitar a casa, para gastar consigo, mas a obra de Deus, no máximo, você dá o dízimo, e quando dá o dízimo já acha que fez coisa demais. Já dei meu dízimo esse mês, agora a igreja se vire, vive do jeito que quiser. Vamos aprender a investir mais na obra de Deus. Quando foi a última vez que você comprou uma Bíblia para dar de presente a alguém? Quando foi a última vez que você mandou uma oferta para alguém? Quando foi a última vez que você investiu numa igreja simples, pobre, que está começando e precisa de ajuda? Quando foi a última vez que você olhou assim e disse: eu posso fazer mais alguma coisa, eu posso investir mais? E tem coisas, meus irmãos, que não é dinheiro, não tem a ver com dinheiro somente. Eu estou falando de dinheiro porque foi o caso deles aqui, mas é muito mais que dinheiro. Giovana e Anne, por exemplo, começaram aqui a transmissão dos cultos, sem dinheiro, sem ter o conhecimento completo do assunto, mas diante da pandemia,
com um celularzinho, né, Giovana? Lá em casa, na sala lá de casa, apanhando, a gente fazia errado, dava errado aqui e acolá, da Silva do lado ajudando, o tesoureiro investindo ali. O que precisar está aqui, porque precisa um tesoureiro que tem visão da obra de Deus. Então nós fomos para o Alecrim comprar cabo, comprava um cabo, botava, não dava certo, aí via no YouTube, vai outra coisa, vai outra, até chegar aonde nós chegamos. Ainda precisa melhorar muito. Mas foi preciso 2 jovens da igreja dizer assim: eu estou aqui, eu quero fazer. Tem jovens aqui da igreja transcrevendo os meus sermões. E daqui uns dias vai estar os livrinhos aí dos sermões sendo distribuído e vendido para abençoar a igreja. São coisas que você pode fazer, coisas que você pode ajudar. A irmã Jeane aqui da igreja, junto com outras jovens aqui da igreja, vamos trabalhar todo o layout da igreja, tudo aquilo que envolve a mídia da igreja, vamos trabalhar. É o meu dom, o meu talento, vou ajudar no boletim da igreja quando voltar. Muita coisa, invista na obra de Deus, faça a obra de Deus. Não sei fazer nada, coloque seu carro à disposição para levar um obreiro para a congregação para fazer a obra do Senhor. Faça igual aquele irmão que o pastor foi pregar no interior e quando chegou, era uma congregação do sítio. Quando ele foi no caminho, o rio estava de barreira a barreira. O negócio estava complicado. E aí o pastor disse: e agora, como é que eu passo? Não vai dar para passar. E aí o irmãozinho foi, arregaçou aqui a calça e disse assim: pastor, pode subir na minha cacunda. Ele disse assim: você é doido? Pastor, pode subir na minha cacunda, eu posso me molhar e me sujar, o senhor tem que chegar lá bonito para pregar a palavra. Pode deixar. Levou o pastor na cacunda, para o pastor não se molhar e não se sujar, para pregar o evangelho de Deus. Por último, ore como o apóstolo Paulo, ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos, interceda. A obra de Deus precisa de intercessores, meus irmãos. Quando você estiver na sua casa, quando você acordar de madrugada, olha, eu aprendi uma coisa: quando nós acordamos de madrugada, perder o sono, não vá fazer outra coisa não, ore. Deus está querendo que você fale com Ele. Então ore pelo seu pastor. Senhor, abençoa o meu pastor. Senhor, faz com que ele cresça mais e mais. Faz com que ele se aprofunde mais na palavra, para pregar a tua palavra. Senhor, repreende os pecados que ele tem, Senhor. Santifica mais ele. Senhor, abençoa a nossa igreja. Aumenta a nossa igreja, Senhor. Abençoa as finanças da nossa igreja. Salva pessoas na nossa igreja. Senhor, traz um avivamento na nossa igreja. Nós precisamos orar uns pelos outros, meus irmãos. Na hora de criticar, nós somos ávidos. E de orar. E de dobrar os joelhos. Mas por último, dê graças pela igreja do Senhor. Com todos os defeitos que a igreja tem, e a igreja de Filipos tinha, viu? Não pinte um quadro da igreja de Filipos como uma igreja perfeita, não. Paulo está dando graças, Paulo está falando tudo isso, mas vai chegar um momento aqui que Paulo vai dizer assim: rogo a Evódia e a Síntica que pensem concordemente no Senhor. Tinha 2 irmãzinhas da Safra, eu era da UMP, não sei, que o Paulo estava cantando ali, as 2 irmãzinhas. Havia alguns irmãos ali que estavam pregando Cristo simplesmente com a motivação errada. Havia um problema ali que estava começando a surgir de desunião. Por isso que Paulo está orando por aquela igreja, dizendo: Senhor, abençoa, mas Ele também dá graças. Eu termino dizendo isso para você. Você tem dado graças por Pirangi? Pirangi tem muitos defeitos, meus irmãos, a começar do pastor. Quando chega um visitante aqui, olha que igreja boa, que igreja maravilhosa, eu digo: o problema dessa igreja aqui é só o pastor. Começa no pastor. Mas Pirangi é a igreja de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. E foi o Senhor quem colocou você aqui, foi o Senhor quem lhe trouxe. É aqui que o Senhor quer que você cresça, que seus filhos cresçam, que sua família seja edificada. Então é aqui que você tem que investir. É aqui. Esqueça a igreja do outro. É aqui. Se Deus lhe chamou aqui, é aqui que o Senhor quer lhe ajudar, lhe abençoar. E é aqui que o Senhor quer que você seja bênção na vida de outras pessoas. Então dê graças a Deus pela igreja, com todos os problemas. Sabe por quê? Se você sair daqui e for para outra, talvez você vai encontrar mais problemas. E se não encontrar, quando você entrar, chegou um problema.
Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos agracie, que Deus nos alimente mais e mais com a sua palavra. Vamos ficar de pé para a gente, nós vamos cantar